Na Vila Janos, toda semana nós temos uma discussão de caso de pacientes que estão residindo conosco e essa discussão é feita com a equipe completa, e os 4 psiquiatras, a consultora, educador físico, nosso médico clínico, os monitores, todo mundo participa. Hoje nós vamos apresentar um caso para discutir aqui, para vocês verem a nossa dinâmica de discussão. É um caso que nos convida a ir além do diagnóstico. Então, eu vou apresentar este caso e, após a apresentação, nós temos este ambiente de discussão. Então, espero que continuem conosco. Bem-vindos! Hoje trago um caso que nos convida a ir além do diagnóstico. O nosso caso clínico hoje nós nominamos como o paradoxo da funcionalidade e o limite relacional. Estamos diante, então, de um homem de 50 anos, altamente funcional, bem-sucedido, com um estilo de vida que, à primeira vista, remete à saúde, liberdade e performance, mas que, na prática, convive com um padrão importante de uso de substâncias, rupturas afetivas e perda progressiva do controle. Este é o paradoxo que queremos discutir hoje. Até que ponto a funcionalidade sustenta ou mascara um processo de adoecimento? E mais do que isso, em que momento o tratamento deixa de ser apenas sobre interromper o uso e passa a ser sobre transformar a forma de viver? Para essa reflexão, então, contamos com o Dr. Carlos Salgado e o Dr. Ângelo Campana. Eu vou agora apresentar para vocês o nosso caso, tá? O perfil do nosso paciente, então, é este homem de 50 anos, empresário, pai de 3 filhos, de 3 relacionamentos prévios. Tem alta funcionalidade, uma inteligência elevada, negócios próprios, bem-sucedidos, um estilo de vida de alto padrão, esporte, surf, proximidade com a natureza. Um caso oculto é que tem 2 internações prévias no exterior, breves, sem uma adesão estruturada. Uma instabilidade ocupacional e financeira recente, um histórico crônico de rupturas afetivas. Nos procurou porque foi um ultimato que ele recebeu dentro dessa dinâmica de poder. Então, ele condiciona, o tratamento está condicionado à continuidade da relação à cessação do uso regular de cocaína, álcool e maconha, que apoia o estilo de vida natural, mas rejeita a adição. No passado, então, relacionamentos anteriores com parceiras financeiramente dependentes. Atualmente, né, a companheira é 10 anos mais jovem, empresária, financeiramente independente. O gatilho foi uma busca de atendimento exclusivamente por pressão. Primeira relação na vida deste paciente com quebra do controle financeiro. Está em fase contemplativa, uma motivação primariamente extrínseca, para manter o afeto e a estrutura desta relação. Ele teve, nos últimos meses, uma escalada, nas substâncias, um uso intensivo de cocaína, um consumo elevado de álcool e maconha, regularmente, e um uso episódico de benzodiazepínicos. Quanto ao comportamento, apresentou episódios de agressividade verbal e física, com conflitos frequentes em ambientes públicos. E teve o risco ocupacional ou legal, que é prejuízos financeiros agudos, com problemas no ambiente de trabalho, culminando em uma ameaça formal de denúncia por assédio moral aos funcionários. Tem um padrão de multissubstâncias. Então, a cocaína, um uso intensivo, foco primário do desejo de cessação do paciente, um uso episódico de benzodiazepínicos para atenuar os efeitos estimulantes da cocaína, o álcool com consumo elevado, deseja manter apenas com um uso social e relata sintomas leves de abstinência. A cannabis tem um uso regular crônico iniciado aos 13 anos. Ele fez uso recente de GLP-1 e resultou em redução drástica e espontânea do craving por álcool. Isso fez com que o paciente relate um insight da entrevista com o uso de benzodiazepínicos, possivelmente mascarando a síndrome de abstinência alcoólica grave. Na sua trajetória dos 13 aos 50 anos, então, nós temos o início do uso de álcool e maconha aos 13 anos, em ambiente familiar permissivo,
e aí também aparecem traços opositores do paciente, né, no seu comportamento. Na vida adulta, dos 20 a 40 anos, uso contínuo festivo de substâncias, junto com um sucesso comercial inicial, relatos de bissexualidade e experiências sexuais coletivas em contexto de uso de substâncias. Na última década, dos 40 aos 50 anos, teve uma intensificação progressiva do uso e um início de um declínio, perda de relacionamentos afetivos e instabilidade nos negócios. Fez 2 internações breves no exterior, abortadas precocemente devido à crença onipotente de ser capaz de interromper o uso rapidamente por conta própria. Na sua história, na sua carga genética, nessa herança familiar, na linha paterna tem forte carga para transtorno bipolar e dependência química. Na linha materna, histórico de transtorno obsessivo compulsivo e transtornos outros de ansiedade. Ambos com histórico de uso de múltiplas substâncias na juventude, seguido de ascensão socioeconômica comercial. O paciente de 50 anos, então, tem forte carga hereditária, né, dentro dessa sua apresentação atual. A irmã é 10 anos mais jovem, de uma relação distante e vive no exterior. Então, nós reforçamos aqui que ambas famílias têm históricos de múltiplas substâncias na juventude e seguido dessa ascensão social, né? Nos antecedentes do seu desenvolvimento, no perfil comportamental precoce, ele desde jovem manifestou inteligência elevada, porém muito inquieto, impulsivo e opositor, com repetidos conflitos disciplinares que resultaram em transferências escolares. Nos traços de conduta, um comportamento agressivo com pares e episódios explícitos de crueldade com animais. Na negligência, história de negligência e trauma, avaliações psiquiátricas recomendadas pela escola foram solenemente ignoradas pela família. Relato de possível experiência abusiva na infância, descrita de forma altamente ambivalente. Paciente relata simultaneamente sentimentos de orgulho e confusão. Ao exame do estado mental e toxicologia na admissão, ele se apresentava lúcido e orientado, vestimenta esportiva de luxo, afetuoso, expressando intensa admiração pela companheira atual. No humor e afeto, humor francamente irritadiço, afeto misto, ansioso e discretamente deprimido. No pensamento e cognição, taquipsiquismo leve, pensamento acelerado. Um discurso articulado e altamente intelectualizado, memória de detalhes preservada. Na percepção e juízo, sem alterações agudas, histórico de anomalias perceptivas na intoxicação, crítica parcial e insight limitado. A toxicologia foi positiva, né? Álcool, cocaína, cannabis e benzodiazepínicos. Então, o que a gente vê nesse prisma diagnóstico? Vamos usar aqui o eixo 1 e o eixo 2, né, que é para facilitação clínica, do entendimento clínico. Na camada superficial, que nós podemos chamar de um ruído superficial, nós vemos a intoxicação ativa e a abstinência mascarada de múltiplas substâncias. Numa camada intermediária, temos uma intersecção, que são sintomas inespecíficos, em que entram taquipsiquismo, hipersexualidade e a agressividade, que podem ser induzidos pela cocaína ou indicativos de um transtorno maníaco, hipomaníaco. E uma estrutura mais profunda, uma arquitetura de personalidade pré-mórbida aparece com traços de grandiosidade, oposição e crueldade, que talvez sugiram um espectro narcisista ou antissocial. Na matriz diagnóstica diferencial, que tivemos pós-estabilização do caso, na hipótese 1, pensando em transtorno de personalidade, antissocial ou narcisista, a gente tem crueldade com animais na infância, transtorno de conduta não tratado, grandiosidade intelectual, ameaças de assédio moral no trabalho e histórico de rupturas. Na hipótese 2, no transtorno afetivo bipolar, uma carga genética paterna forte, episódios de taquipsiquismo, aceleração do pensamento, humor irritadiço e histórico de hipersexualidade episódica.
Na hipótese 3, transtorno induzido por substâncias, uso de altíssima intensidade, mascaramento cruzado, cocaína e benzodiazepínico e álcool, relatos prévios de anomalias perceptivas restritas aos contextos de intoxicação. Então, uma impressão diagnóstica inicial estabelecida, tivemos transtorno por uso de álcool, um risco elevado de síndrome de abstinência mascarada. 2, transtorno por uso de cocaína, um padrão de uso intensivo agudo. 3, transtorno por uso de cannabis, uso regular crônico de longa data. E uso inadequado ou abusivo de benzodiazepínicos com uma finalidade compensatória. Em investigação contínua, temos transtorno de personalidade cluster B versus o transtorno bipolar. Quanto ao estágio de mudança, houve uma fase contemplativa inicial, né, pendendo para um vetor de adesão, uma motivação extrínseca, que foi o ultimato da companheira, o afeto e a profunda admiração que ele nutre por ela, que são, no momento, a única âncora de retenção no tratamento. E temos, né, por outro lado, uma onipotência, que é o histórico de falhas baseadas na crença de controle absoluto. Posso parar quando eu quiser. Alta probabilidade de evasão caso a pressão externa diminua. Então, um plano terapêutico, na fase aguda, uma internação breve de 4 semanas, nas semanas 1 e 2, uma desintoxicação e um suporte vital. É uma internação breve em um ambiente protegido, com suspensão total de todas as substâncias, um manejo agressivo da abstinência alcoólica, monitorando estritamente a remoção do mascaramento dos benzodiazepínicos. Na semana 13 e 4, uma avaliação e estabilização clínica, avaliação psicopatológica estruturada a limpo, tirando a limpo, fora dessa janela de intoxicação da abstinência aguda, e uma formulação diagnóstica mais precisa de eixo 2 e no eixo 1 o transtorno bipolar. Bom, o que nós devemos para uma estratégia de manutenção e objetivos a longo prazo? Neste caso, uma definição farmacológica específica. Queremos direcionar a terapia de manutenção com base na diferenciação pós-desintoxicação, estabilizadores de humor para bipolaridade versus o manejo da impulsividade para o cluster B. Uma psicoterapia de alta intensidade, uma abordagem focada em esquemas, em regulação emocional, para tratar os traços de personalidade subjacentes e o trauma infantil não elaborado. E uma recontratação relacional, inserir a companheira atual no desenho do tratamento, transformando o ultimato extrínseco em um limite terapêutico sustentável, sem induzir codependência. Bom, este é o nosso caso. O que nós temos agora, né? Então, vamos ver. O que vocês acham? Nós temos algumas perguntas, né? A porta de entrada diagnóstica, como avaliar esse paradoxo de alta performance, como temos essa influência da motivação extrínseca, limite relacional,